tarde da mamãe mais gravidinha de Londres. A minha blusa já está ficando baby look. Ai, gente, tô tão ansiosa. Hoje é o primeiro dia da nossa ultrassom. É a nossa primeira ultrassom e eu já estou de 3 meses. 3 meses e essa barriguinha está aqui como? A minha blusa fica toda hora subindo, né? Porque minha barriguinha tá 3 meses, já está danadinha aqui, ó. Ai, gente, que engraçado. Mas eu te contar uma coisa, eu tô muito feliz. E depois eu vou contando tudo aí pra você, porque eu até agora não sei de nada. Hoje é a minha primeira consulta com o pré-natal. Pra fazer o pré-natal, e se eu ficar ofegante porque eu tô cansada, tá? Eu nem tô andando, tô parada no mesmo canto. Então hoje é pré-natal, vamos falar lá com a enfermeira, ver o hospital. Eu anotei algumas perguntas, tipo 4 perguntas que eu não sei muito bem o que perguntar. Quero saber o que ela vai falar, aí eu conto pra você. E é isso, já, até daqui a pouco. Acabamos de sair da consulta. Bem, são tantas coisas, né? Ela me deu várias coisas pra eu ler. Vou ler quando eu chegar em casa. Esqueci de falar que hoje é domingo. Hoje é domingo. O hospital tá bem vazio, né? Na parte do tirar o sangue. Ai, coisa fofa. Como é que tá o papai do ano? Tudo bem? Então, deixa eu te contar como foi o pré-natal. Tomara que não tenha nada colado no meu dente, porque eu tô tomando esse negócio aqui pra azia, porque eu tô com uma azia. Você não faz ideia. Mas super ansiosa. O que aconteceu? Quando eu cheguei no hospital, vou contar assim, passo a passo, tá? Porque eu não sabia o que esperar, então eu tô contando pra você passo a passo. Cheguei no hospital, aí ela pediu pra pegar um potinho pra fazer o xixi e botar naquele potinho. Aí eu fui, peguei o potinho, fiz um xixizinho e tal. Esperei pra ser chamada pela enfermeira. Aí, o que acontece? Eu entrei na sala primeiro pra falar com a enfermeira, aí o Daniel veio junto e ela falou assim, você tem como esperar na recepção? Eu preciso falar com ela sozinha, tipo uns 2, 5 minutos. Aí quando eu cheguei, tô um pouco ofegante. Depois que eu engravidei, eu fico muito cansada. Eu fico cansada sentada. Tô sentada e tô cansada. Quando eu entrei, ela falou assim pra mim, eu preciso te fazer algumas perguntas, sem estar na presença do seu parceiro, né, do seu marido, namorado, seja. E aí ela perguntou assim, se eu tava tudo bem comigo, se eu estava bem mentalmente, psicologicamente falando, se eu estava me sentindo bem. Eu falei, sim, tá tudo bem. Aí ela falou, e na sua casa, tá tudo bem? Você não se sente ameaçada, coagida? Tipo assim. Aí eu fiquei olhando pra ela, não. Aí ela falou assim, tudo bem então dentro da sua casa, você se sente segura dentro do seu relacionamento? Eu falei, sim. Aí eu fiquei com aquela cara assim, tava assim, olhando pra cara dela. Ela falou, não, desculpa, mas nós temos que fazer essas perguntas, por isso que sempre a mulher entra sozinha, porque a gente precisa fazer essa pergunta. E aquilo me deixou super triste, assim, sabe? Pensar que isso acontece, né? E por isso, se eles estão fazendo esse tipo de perguntas, é porque isso acontece. Ela falou assim, agora eu posso chamar o seu marido, e eu posso fazer outras perguntas na frente dele, que eu vou ter que fazer algumas perguntas sobre o seu histórico médico. Você se incomoda de falar sobre a sua vida na frente dele? Ou você prefere que eu te faça algumas perguntas antes dele entrar na sala? Eu falei, não, imagina, pode chamar meu marido, ele sabe de tudo da minha vida, não tem nada a esconder dele não. Aí ela falou, então tá. Aí ele foi e entrou. Nesse que o Daniel entrou, né? Aí ela começou a fazer várias perguntas, verificou minha pressão. Aí eu tenho que até tirar esse negócio, né? Porque, ó, fiz um exame de sangue. 1, 2, 3 e... Ixi, Maria, ai. Depois eu vou tomar um banho. Cara, ficou toda marcada, o braço. Todo marcado. Eu tenho alergia, sabe? O exame de sangue eu fiz depois, tá? Calma. Só tirei isso aqui pra meu braço ir melhorando, porque ele tava coçando. Ela verificou minha pressão, perguntou da minha altura, peso, histórico da família. Minha família, minha querida, a minha família tem um histórico maravilhoso cardíaco, né? Aí, assim, eu vi que a sala tinha uma mesa lá, mas não tinha aquele aparelho de ultrassom. Aí eu falei pra ela, e o ultrassom? Nós vamos fazer o ultrassom hoje? Ela, não, o ultrassom é dia 25 de fevereiro. Hoje é dia 16, né? E eu estou de 12 semanas, 3 meses. E ainda não fizeram o ultrassom. Eu fiz o ultrassom no particular. Lógico, eu não falei isso pra médica, né? Mas eu já fiz o ultrassom no particular porque eu queria saber como estava o meu baby. Eu não aguentava mais esperar. Eu falei, gente, onde já se viu isso? Você testa positivo, você sabe que você está grávida, mas você não viu o baby? Você já tem batimento cardíaco? O que está acontecendo? E graças a Deus nós vimos o baby. E ele tá todo sassaricando. Eu falo ele, a gente não sabe, né? Se é menino ou menina, mas o baby já tá todo sassaricando lá, mexendo as perninhas, mexendo os braços, tá uma coisa linda. E eu não falei nada, né, pra ela, fiquei quieta. Eu falei, poxa, nossa, né? Depois de 3... Vai ser o quê? 3 meses e meio, né? Porra. Então, tipo assim, o que eu fiquei um pouco abismada é que eles verificam a sua pressão, te fazem um interrogatório, que eu fiquei lá mais de meia hora, ela perguntando tudo sobre a minha família, absolutamente tudo sobre a minha família, de saúde, né? E aí, tipo, o ultrassom só vai ser no dia 25 de fevereiro. Eu fiquei assim, pô,
muito tempo, demora muito tempo. Eu achei, né? Hoje é dia 16 de fevereiro. Daqui a pouco, não falta pouco. Aí, quando chega lá hoje, ela verificou minha pressão, me fez várias perguntas sobre minha família e tudo, e me deu isso aqui. Isso aqui, ó. Olha que gracinha, ó. Ela falou pra eu ler, depois chegasse em casa. Vou deixar aqui na mesa, porque o Daniel também quer ler, né? Não tem como mostrar absolutamente tudo, né? O que eu achei muito legal é esse calendário, que aqui já tem tudo organizado até 41 semanas. Então, tá falando de cada consulta que eu tenho com a midwife. Midwife é aquela enfermeira que toma conta de você durante esse processo de gravidez. É uma enfermeira, mas para gravidez, relacionada à gravidez. Só que eu só vou falar sobre isso aqui conforme eu for passando por essas etapas, porque agora eu vou falar, mas eu não sei o que vai acontecer durante essas coisas, né? Tudo muito diferente. E aí, no exame de sangue, eles testam tudo nesse exame de sangue. E no meu caso, eles também testam meus rins, porque houve uma época aí que disseram que meus rins não estavam funcionando muito bem, estava bem devagar. Aí depois eles falaram que não era bem isso, que meus rins estavam ok. Só que eu continuo dentro do sistema do NHS, registrada por eles como uma pessoa que tem problema nos rins. Então, quando ela me falou, até eu fiquei olhando pra cara do Daniel, eu falei pra ela, eu não tenho problema em rins, não. Isso aí falaram muitos anos atrás. E eu sempre testei e eu não tenho nada. Aí ela falou, você se incomoda que a gente teste de novo? Eu falei, não, pode testar. Quanto mais, melhor, né? Então é isso. Aqui tem todas as informações. Eu vou ter que sentar e ler isso com calma. São muitas coisas. E aí eu vou compartilhando com você conforme eu for vivendo essa experiência. Achei tão bonitinho, né? Olha aqui, Mama Academy. Ai, meu Deus, que coisa gracinha. Achei muito legal. Aí aqui tá falando também, nessa parte aqui, comida que você deve evitar. Aí fala sobre queijos, peixe cru, carne cru. É muita coisa, né? A gente quando tá grávida, nossa, são muitas coisas mesmo. E aqui também diz, tem uma parte que fala assim, ó, como você tem que comer comida saudável e é comer pra um, não é comer pra dois não, tá? Tem muita gente que fala, agora você tem que comer bem, porque você tem que comer pra dois. Aí depois você vai ter que emagrecer, você tá... Depois de bater esse papo com a midwife, eu fui fazer o meu exame de sangue. Você sai, ela te dá todos os papéis, você sai, vai fazer o exame de sangue, e depois de fazer o exame de sangue... Que engraçado. Lembra do xixi? Que eu fiz o exame do xixi, né? Aí, ela botou o exame do xixi dentro de um plastiquinho. Eu sou muito avoada, cara. Eu peguei o saquinho do xixi e eu fui pra fazer o exame de sangue e eu nem me liguei que eu tava segurando o saquinho do xixi. Eu pensei que aquele saquinho fosse com alguma ampola de exame de sangue que eu ia dar pra mulher do xixi. Uma mulher do sangue, que ia tirar meu sangue. Aí quando eu cheguei dentro da sala, né, eu tava com o Daniel, aí eu falei pra mulher, oi, tudo bem, não sei o quê. Eu acho que o Daniel percebeu que eu ia dar o saco do xixi, não. Aí o Daniel falou, vida, pergunta pra ela o que você tem que fazer com esse xixi. Aí eu, que xixi? Ele, no saco. Eu olhei pro saco, meu Deus, eu tô carregando esse xixi aqui, eu não sabia que era xixi. Ai, meu Deus do céu, era xixi. Aí eu pra mulher, o que eu faço com esse xixi? Aí ela, você põe dentro daquela caixinha ali. Aí o Daniel olhou pra minha cara e ele, você ia dar o xixi. Aí, você ia dar esse xixi? Eu falei, eu ia. Eu te juro. Pegar o xixi. Mulher, o que eu quero fazer com esse xixi? Ai, meu Deus, eu tô ficando perturbada. Peraí, outra coisa. Ela falou que eu tenho que tomar aspirina. Aí ela me passou essa aspirina aqui, ó. Aí eu tenho que tomar aspirina todo dia à noite, até algumas semanas antes de parir. Não lembro quando. Ela escreveu aqui? Não, ela não escreveu. Mas ela vai avisar. Porque isso aqui, né, eu não tenho aspirina o suficiente até parir, né? Ai, tanta coisa que eles falam, meu Deus. Falei pro Daniel, você lembrou de tudo que ela falou? Eu esqueci mais que a metade. Mas assim, tá escrito naquele papel ali, né? Então, nós vamos lendo no papelzinho. Até a médica falou assim, olha, é muita informação. E uma coisa é muito legal aqui na Inglaterra, né? A grávida não paga absolutamente nada. Nenhum medicamento. Você não paga. É tudo, né? Pago as suas taxas do seu trabalho que você pagou taxa todos esses anos. Então faz parte disso. E vamos, por favor, compartilhar coisas legais. Não tô afim de ouvir desgraça, gente. Por favor, a pior coisa que você pode fazer com uma mãe é ficar falando Agora, olha meu Deus. Vamos falar coisa boa. A maternidade vai ficar
o quê? Vai ficar romantizando a maternidade? Não, não é romantizando a maternidade, porque a parte ruim, essa aí eu já sei bastante, porque parece que todo mundo gosta de falar só da parte ruim. Vamos falar sobre coisas legais, sobre dicas importantes, que possa me ajudar quando eu estiver com o neném, que vai ser legal, ou que eu consigo pegar de grátis. Tem várias companhias que dão coisas gratuitas para as mães, já ouvi falar, mas ainda não conheço. E assim que eu testar, eu conto pra você. Então essa é a minha experiência no meu pré-natal aqui na Inglaterra. Essa foi a minha primeira consulta vendo a midwife no hospital onde eu vou parir. Vou compartilhar toda essa jornada com vocês, lembrando que essa é a minha experiência, o que eu estou passando aqui na Inglaterra, tá bom? Mas caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É minha primeira vez grávida, meu primeiro filho, então eu não sei muita coisa. Mas eu quero agradecer pela sua companhia, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau! Ai, meu Deus! Ai, com tudo pra trás da barriga. Beijo, tchau!